Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Um pouquinho atrasado, eu sei, mas eu quero que a galera leve em consideração que eu trabalho muito longe da minha casa. Já falei aqui, vou repetir, eu trabalho a 200 quilômetros da minha casa. Então, quando eu estou no trabalho, eu acabo ficando 2, 3 dias lá para compensar, né? Porque senão fica quase que impossível eu trabalhar lá arcando com combustível do meu bolso, fica muito complicado. Então, quando eu vou lá para o trabalho, eu fico lá alguns dias. Às vezes dá para me assistir jogo, às vezes dá para me gravar de lá, improvisar, mas às vezes não dá. E nesse meio de semana, eu assisti alguns jogos, mas não consegui gravar. Exemplo, Sport e Vitória, eu consegui ver, mas não consegui gravar. Mesma coisa, o jogo Ceará e Vila Nova. Eu consegui ver, vi o jogo depois, óbvio, né? Porque eu tenho como ver o jogo depois, mas também não tinha como gravar. Então, estou gravando agora, atrasado, mas não poderia deixar passar esta vitória do Vozão em cima do Vila Nova, um adversário direto pela busca à volta à Série A. E como eu disse, e vou repetir, antes de começar o campeonato, eu coloquei o Vozão como um dos favoritos a voltar à Série A. Porém, o Vozão veio desde o início do campeonato decepcionando. Eu até falei aqui, o Ceará é a grande decepção para mim. Eu fiz um diagnóstico completamente errado do Ceará. Tomare que eu tenha errado de novo e o Ceará mostre que realmente vai ter forças para brigar para voltar à Série A. Então, esta vitória sobre o Vila Nova, que é um candidato direto também a uma vaga, só lembrando que já estamos na metade do campeonato, a próxima rodada é 19ª. Depois começa o retorno. Então o Vila Nova está realmente na briga. Então essa vitória do Ceará, do Vozão, é impactante, sim, justamente por causa disso. Eu não poderia deixar de falar sobre esse jogo. Então, Ceará 1, gol final do jogo com o Luiz Otávio. Vila Nova 0. Com isso, o Vila Nova sai da primeira colocação e o Vitória, que ganhou do Sport fora de casa, assume a primeira colocação, ou reassume a primeira colocação, que o Vitória começou muito bem, deu uma caída, agora volta a subir e o Sport está em baixa, está caindo, está inclusive fora da zona de rebaixamento. E essa vitória faz o Ceará encostar um pouco mais. Se eu não estiver enganado, o Ceará, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui na tabela, se eu não estiver enganado, o Ceará está a 5 pontos do quarto colocado, que é o Novo Horizontino. Bom, 2 vitórias e 2 derrotas lá, o Ceará encosta. Então o Ceará está na briga da maneira como, não da maneira como imaginei. Eu imaginei o Ceará brigando desde o início entre os 4 primeiros, mas não é isso que está acontecendo. Mas o que a torcida do Ceará, do Vozão, quer é subir. Se vai ser em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, não interessa. A torcida, nesse momento, quer subir. É igual a do Vila Nova, que está fazendo um bom campeonato, também quer subir. Se vai ser campeão ou não, não interessa, quer estar entre os 4. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão e meu amigo torcedor do Vila Nova, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui eu vou falar 3 coisinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui na descrição do vídeo, esse link que está aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link da galera do Zone Play, que é por onde eu assisto todos os jogos, filmes, documentários, minisséries, tudo em alta qualidade e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, promoção Dia dos Pais da Zone Play. Promoção Dia dos Pais.
Eles já me falaram qual é a promoção, não vou falar aqui, justamente para você clicar e perguntar qual é, e você vai gostar. A promoção Dia dos Pais, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Eu indico. E terceiro, se você gosta do canal, acompanha o canal, não esqueça de se inscrever. Mais da metade da galera que acompanha o canal Resenha com Magalhães não é inscrito. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil. Então, dessa moral, se você gosta aqui do seu amigo Magalhães, inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá, cara. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, botar logo a clean aqui, para dar uma olhada de como está a classificação. Bom, com esta derrota, segunda derrota do Vila Nova na sequência, perdeu na rodada passada, agora perde de novo. O Vila Nova está na segunda colocação com 34 pontos. Perdeu a liderança para o Vitória, que o Vitória também tem mesmo 34 pontos, só que o Vitória tem 11 vitórias e o Vila Nova tem 10. E este resultado, esta vitória do Ceará, faz o Ceará chegar aos 28 pontos. O Ceará nos últimos 5 jogos só perdeu 1, empatou 2 e ganhou 2. Isso é legal. Isso é bem interessante. Está ali com 28 pontos. O Novo Horizontino é o quarto colocado. Ou seja, como eu falei, o Ceará está a 5 pontos do Novo Horizontino. Cara, tá na briga. Estamos chegando na metade do campeonato aí. Óbvio, tem times aí que estão com um jogo atrasado. Deixa eu ver, na parte de cima ninguém, mas na parte de baixo tem. O Botafogo está com o jogo atrasado, CRB, da rodada passada, Chapecoense e Avaí. Ou seja, deixa eu ver se tem alguém que pode passar. O Ceará pode. O Botafogo pode passar o Ceará. O Botafogo, se ganhar, vai a 30 pontos. Na verdade, o Botafogo, se passar, vai a 30 pontos. Ele fica na 6ª colocação. O Botafogo, se ganhar, ele pode atingir a 6ª colocação e jogar o Ceará para nona. Mas mesmo assim, vai continuar 5 pontos do Novo Horizontino. E eu digo que a briga pelo acesso está até o Atlético Goianiense, que é o 11º colocado, 27 pontos. Ele está ali a 6 pontos só do Novo Horizontino. Então, até o 11º está todo mundo brigando por 4 vagas. Todo mundo brigando por 4 vagas. Bom, então resultado importante para o Ceará, porque o Ceará pode virar o turno, quem sabe, a 3 pontos só da zona de classificação. O Ceará ganha. E quem está lá em cima, a galera não ganha, vira o turno a 3 pontos. Então, foi muito, muito importante essa vitória em cima do Vila Nova, que não deixa o Vila Nova, que está lá em cima. O Vila Nova está, na verdade, com 34 pontos, está a 6 pontos. 6? Não. 6 pontos do Vila Nova. Então, não deixa o próprio Vila Nova se distanciar muito. Ainda tem um jogo de volta, né, que vai ser Mano de Campo Vila Nova, mas tem todo um turno aí para o Ceará tirar essa vantagem e fazer um turno melhor do que foi o primeiro turno. Porque, vamos ser bem sinceros, o primeiro turno do Ceará não foi o esperado, não foi o que se imaginava. Muito pelo contrário. O turno do Ceará foi aquém. O turno do Vila Nova não. O Vila Nova, ninguém falava do Vila Nova. Essa é a verdade. Ninguém falava do Vila Nova, ninguém esperava do Vila Nova. E o Vila Nova fez um primeiro turno muito bom. E a tendência é que termine o primeiro turno entre os 4 primeiros. Então, o turno do Vila Nova foi bom. O do Ceará, apesar de estar na 8ª colocação, ele está na 8ª colocação, ele está na briga. Mas não é o que se esperava. Não é o que se esperava do Vila Nova. Bom, então vamos pro jogo. Cara, eu gostei do jogo, cara. Um jogo, o Ceará um pouco diferente do último jogo que eu vi, com algumas tá? Tô falando do que eu vi. Por isso que de vez em quando é bom não assistir, ficar uns 2, 3 jogos sem assistir um determinado time, que quando você vê, você percebe algumas mudanças, até de peças, né, de jogadores. E eu vi um Ceará mais ou menos com o que eu tinha falado no início do campeonato. Porque eu disse que o Ceará, esse time do Ceará, que ia jogar a Série B, poderia não ser melhor do que o time que caiu. Mas era um time mais equilibrado. Foi isso que eu falei, um time mais equilibrado.
nos seus setores. Só que não foi isso que estava demonstrando. Então, para mim, eu errei e errei muito. Mas esse jogo contra o Vila Nova, eu vi um Ceará bem equilibrado. O Ceará mais equilibrado, atacando, tentando criar pelo meio de campo, botando velocidade pelos lados do campo. O Vila Nova não foi um time que jogou atrás, não foi um jogo com muitas oportunidades de gol. O Vila Nova meteu uma bola na trave antes do Ceará fazer o gol no segundo tempo, quase que o Vila Nova abre o placar, a bola bateu na trave e saiu. Ou seja, os dois times tentaram ganhar. Não foi um jogo onde ficou um esperando e o outro atacando. O Ceará impôs um ritmo, o Ceará se mostrou dentro de casa quem é, mais ou menos, né? Quem é que manda, né? Dentro de casa, dentro dos seus domínios, foi para cima, criou, tomou algum sufoco, tomou alguns contra-ataques, tomou alguns sustos, como essa bola, a trave também, muito bate-rebate dentro da área, tanto de um lado quanto do outro, mas os dois times querendo desenvolver, não foi um jogo amarrado. E talvez, na minha visão, talvez, se o jogo fosse mais amarrado, se o Vila Nova fosse um time que jogasse por uma bola, tivesse dificultado bastante o Ceará. Eu quero que a torcida do Vozão e do Vila Nova entenda. Foi muito bom para o Vozão, tendo o Guto Ferreira como treinador, e a gente sabe todas as características do Guto Ferreira. Foi muito interessante para o Ceará ter um Vila Nova que não fica com a bunda grudada na trave. O Vila Nova ele tenta jogar, ele tenta agredir, ele não fica só esperando uma bolinha para tentar um resultado. O resultado de empate do Vila Nova era bom? Era bom, mas ele tentou jogar. Então ele tentando jogar, ele facilita. Esse barulho é liquidificador, tá bom? Meu filho tá fazendo lá um negócio lá que ele faz lá para academia, aí tá batendo lá, fazendo uma vitamina, sei lá que diabo que ele faz lá. Entendeu? Então não me leva mal, desculpa aí o barulho do liquidificador. Bom, continuando. Então, essa maneira do Vila Nova jogar não é que facilitou. Falar, tá falando que o Ceará ganhou porque foi fácil. Não. O jogo foi muito difícil. Mas se o Vila Nova ficasse atrás, fizesse duas linhas, grudasse a bunda lá atrás, igual eu já vi alguns times jogarem assim, inclusive o Ceará, algum tempo atrás, com o próprio Guto, com a bunda lá atrás jogando por uma bola, talvez o Ceará tivesse muitos problemas para ganhar o jogo. O Vila Nova se defendeu até bem, mas tentou atacar, tentou agredir. Então o Ceará acabou criando, chutando, não muito em direção ao gol, como o Vila Nova também não chutou muito em direção. Se você pegar os chutes, tivemos 5 chutes ao total em direção ao gol. 3 do Ceará e 2 do Vila Nova. Os times fizeram um sistema defensivo legal, mas tentaram agredir. Você pega aí, o Vila Nova chutou 11 vezes. Só 2 em direção ao gol. Problema de pontaria. O Ceará chutou 16 vezes. Só 3 em direção ao gol. Problema de pontaria. Ou seja, o grande problema do jogo foi a pontaria. Mas os times tentaram. Então, essa maneira do Vila Nova jogar veio de a favor do Ceará. Se o Vila Nova jogasse atrás, provavelmente o Ceará teria muito mais dificuldades do que teve. E o Vila? Talvez, se o Vila Nova fizesse uma formatação de contra-ataque só, de jogar pro contra-ataque só, não tentar jogar, que eu acharia horroroso, porque o Vila Nova tem a sua maneira de jogar e tem que jogar assim em qualquer lugar. Lógico, você vai ter as suas precauções dependendo do adversário, mas você tem que impor a sua maneira de jogar, porque foi assim que o Vila Nova chegou à liderança do campeonato. Então ele não vai mudar agora, ele tem que
seguir, minha opinião. Mas talvez se tentasse armar o bote diante da necessidade do Ceará, talvez o Vila Nova tivesse um outro resultado. Então, na minha opinião, o Guto fez certo, tinha que atacar, tinha que ir para cima. E o Vila Nova poderia ter tentado elaborar uma estratégia para jogar em cima do erro do Ceará. Talvez com algumas outras táticas para explorar as subidas do Ceará. Mas o Vila Nova não jogou mal. O Vila Nova não jogou mal da sua maneira. Lógico, quando o Vila Nova joga em casa, ele joga um pouco diferente, ele joga mais agressivo. Mas, cara, foi um bom jogo, o tanto que o gol saiu só no final. Então, eu gostei do jogo, tanto do Ceará quanto do Vila Nova. O Ceará me surpreendeu também pela criação, porque tentou criar, tentou jogar, jogou no contra-ataque, jogou na transição, jogou criando, impondo o toque de bola. Então, cara, eu gostei e foi um jogo legal se ver. O problema todo é o erro de passe. Esse jogo não. A Série B tem um problema grave na qualidade do jogo. E aonde é que está a qualidade do jogo? É no toque de bola. O que faz o jogo ser legal, e você vê, não é só correria, não é só 100 metros. Parece um monte de velocista sem qualidade. Não é isso. Se tem qualidade na Série B. Mas se usa muito físico, muito a velocidade, se pensa muito pouco. Aí isso acaba gerando erros de passes absurdos. Vou repetir. Para você ter um jogo com a qualidade boa, de cada 10 passes você tem que acertar 8. Nenhum dos dois times acertaram 8. Os dois times acertaram abaixo de 8. Então o jogo fica picotado, o jogo fica feio, porque você erra muito passe. Você quer acelerar muito o jogo, mas não pensa. É tipo aquilo. Se eu falo, eu não ando. Se eu ando, eu não falo. Porque não consegue fazer os dois juntos. Infelizmente, parece que é assim que acontece na Série B. Não estou ofendendo, não é ofensa. Mas se prestasse mais atenção no toque, na qualidade do toque, errar menos passe, o jogo evolui muito melhor. Isso aí é óbvio. É só você olhar nos principais times aqui do Brasil que tem toque de bola e na Europa. Mas foi um jogo legal, com um pouco mais de posse de bola do Ceará. Na minha opinião, diante de tudo que aconteceu, para mim o Ceará foi melhor a maior parte do jogo. Para mim o Ceará foi melhor, ele propôs, ele tentou, ele quis. Não é que o Vila Nova não quis, mas o Ceará sempre tentou impor o seu ritmo de agredir, de querer o gol. Então, cara, justo a vitória do Vozão nesse jogo. Ceará 1, Vila Nova 0. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!